Levítico capítulo 1. Os holocaustos. E o Senhor chamou Moisés e falou com ele do tabernáculo da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Se algum de vós oferecer uma oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de manada e de rebanho. Se a sua oferta for um sacrifício queimado do rebanho, que ele o ofereça um macho sem defeito. Ele a oferecerá de sua própria vontade à porta do tabernáculo da congregação perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta queimada, para que esta seja aceita por ele, para fazer expiação por ele. E ele matará o novilho perante o Senhor, e os sacerdotes, filhos de Arão, trarão o sangue e espargirão o sangue ao redor e sobre o altar que está à porta do tabernáculo da congregação. E ele esfolará a oferta queimada, e a partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, colocarão fogo sobre o altar, e colocarão a lenha em ordem sobre o fogo, que está sobre o altar. E os sacerdotes, os filhos de Arão, colocarão as partes, a cabeça e a gordura, em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas a sua entranha e suas pernas serão lavadas na água, e o sacerdote queimará tudo no altar, para ser um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de rebanhos, a saber de ovelhas ou cabras, para sacrifício queimado, ele trará um macho sem defeito. E ele o matará ao lado do altar, em direção ao norte, perante o Senhor. E os sacerdotes, os filhos de Arão, espargirão o seu sangue ao redor e sobre o altar. E ele cortará seus pedaços com sua cabeça e sua gordura. E o sacerdote os colocará em ordem sobre a lenha que está no fogo, que está sobre o altar. Mas serão lavadas a entranha e as pernas com água, e o sacerdote trará tudo isto e o queimará sobre o altar. Isto é, um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for sacrifício queimado de aves, então ele trará a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a trará sobre o altar, e lhe torcerá a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido ao lado do altar. E ele arrancará seu papo com as suas penas, e o lançará ao lado do altar, na parte leste, perto do lugar das cinzas. E ele deve fendê-lo com as suas asas, mas não a dividirá. E o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está no fogo que está sobre o altar. Isto é um sacrifício queimado, uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Capítulo 2. As ofertas de manjares. E quando alguém oferecer uma oferta de alimentos ao Senhor, sua oferta será de farinha fina, e ele derramará óleo sobre ela e colocará seu incenso. E ele a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da sua farinha, e do seu óleo com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, para ser uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. E se tu trouxeres uma oblação de uma oferta de alimentos cozida no forno, será de farinha fina, sem fermento, misturada com óleo, ou coscorões sem fermento untadas com óleo. E se tua oblação for uma oferta de alimentos cozido na panela, será da farinha fina sem fermento misturada com óleo. Tu a partirás em pedaços, e sobre ela derramarás óleo. Isto é uma oferta de alimentos. E se tua oblação for uma oferta de alimentos cozida na frigideira, deverá ser feita da farinha fina, com óleo. E tu trarás ao Senhor a oferta de alimento, que se faz destas coisas, e quando for apresentada ao sacerdote, ele a trará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Isto é uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E o que for deixado da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos. É a coisa mais santa das ofertas do Senhor, feitas por fogo. Nenhuma oferta de alimento que trouxeres ao Senhor se fará com fermento, pois não queimareis fermento e nem qualquer mel em qualquer oferta ao Senhor, feita por fogo. Quanto à oblação das primícias, vós as oferecereis ao Senhor,
mas elas não serão queimadas sobre o altar por cheiro suave. E toda a oblação da tua oferta de alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar o sal do pacto do teu Deus na tua oferta de alimentos. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E se tu ofereceres oferta de alimentos das tuas primícias ao Senhor, oferecerás a oferta de alimentos das tuas primícias de espigas verdes, de grãos tostados ao fogo, grão trilhado de espigas cheias. E tu derramarás o óleo sobre ela, e colocarás sobre ela incenso. Isto é uma oferta de alimentos. E o sacerdote queimará o memorial disso, parte do seu grão trilhado e parte do seu óleo, com todo o seu incenso. Isto é uma oferta feita por fogo ao Senhor. Capítulo 3. Os sacrifícios de paz ou das graças. E se a sua oblação for um sacrifício de oferta de paz, se ele a oferecer do rebanho, seja macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará na porta do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre e ao redor do altar. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz uma oferta feita por fogo ao Senhor. A gordura que cobre a entranha e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins, ele tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do sacrifício queimado que está sobre a lenha que está no fogo. Isto é uma oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for uma oferta de paz ao Senhor, for de rebanho, macho ou fêmea, ele a oferecerá sem defeito. Se ele oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará diante do tabernáculo da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar e ao redor. E ele oferecerá do sacrifício da oferta de paz, uma oferta feita por fogo ao Senhor, a sua gordura, e todo o traseiro que ele deve tirar com força pela espinha dorsal, e a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre os lados, e o redanho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isto é o alimento da oferta feita por fogo ao Senhor, e se sua oferta for uma cabra, então ele a oferecerá perante o Senhor. E ele colocará sua mão sobre a sua cabeça, e a matará diante do tabernáculo da congregação, e os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar e em redor. E ele oferecerá sua oferta, uma oferta feita por fogo ao Senhor, a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins, ele removerá. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Isto é o alimento da oferta feita por fogo, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para as vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. Capítulo 4. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor, e colocará a sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E ele colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado.
a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins tirá-lo-ás, como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar da oferta queimada. E a pele do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça, e com as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu esterco, e todo o novilho, ele levará fora do acampamento, para um lugar limpo, onde as cinzas são derramadas, e o queimará sobre a lenha com o fogo. Onde as cinzas são derramadas, ele se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Então o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E ele colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e a queimará sobre o altar. E fará a este novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim ele fará com este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro novilho. Isto é uma oferta pelo pecado para a congregação. Quando um governante pecar e fizer algo por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpado, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado de entre as cabras, um macho sem defeito. E ele colocará a sua mão sobre a cabeça do bode, e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada, perante o Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada. E ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. E se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote de entre as cabras, uma fêmea sem defeito, pelo seu pecado que pecou. E colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. E se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito. E ele colocará sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a matará por oferta pelo pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo, e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada, e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado.